Tem um e-mail aqui de uma moça que não quis se identificar. Ela faz teologia, ela faz a faculdade de teologia para leigos há 3 anos. E ela está tendo muitas dúvidas a respeito da renovação carismática católica. Parece que ela já participou e depois que começou a fazer o curso de teologia, ela teve muitas dúvidas em relação à oração em línguas. Então faz uma série de perguntas, se esse dom realmente está fundamentado na Sagrada Escritura, por que precisa rezar em línguas, se todo mundo tem esse dom. Veja bem, eu não crio muita confusão em torno ao dom de línguas, primeiro porque ele está explicitado sim, era uma prática comum nas primeiras comunidades, nas comunidades que a gente chama até de carismáticas, né? Porque o carisma está muito inflamado, né? O que é uma coisa inflamada? Aquilo que está à flor da pele. Dentro das primeiras comunidades, São Paulo fala desses carismas. A oração em línguas nós não podemos complicar não, porque ela é simples demais. Se você não reza em línguas, você não se sente menor por causa disso não. Agora, se você reza, não tem que se sentir maior do que aquele que não reza. Eu gosto de compreendê-la assim. Por exemplo, eu sou afeito à poesia. Eu gosto muito de poesia. Digamos que você goste também. Se você pega algumas frases dentro dos poemas, elas parecem que não têm muito sentido, mas são bonitas. Ali o mais importante não é tanto o sentido da frase, mas é a beleza da frase. Porque a frase, quando digo, quando leio ou quando escuto, ela me causa um impacto, porque ela me provoca, ela me leva para um outro lugar que não é o comum. Uma palavra que parece que está cheia de sabedoria, mesmo que num primeiro momento a gente não consiga explicar. Aquela velha história do Chicó, né? Não sei, só sei que foi assim. O personagem do Ariano Suassuna, lá do Alto da Compadecida. A oração em línguas é um jeito de dizer sem saber o que está dizendo. Eu tenho feito uma comparação interessante, que eu considero interessante, sobretudo nos meus shows, na hora que eu canto a música do Eros, né? Que eu tomo posse da graça de Deus. Quando a gente reza, a gente costuma rezar e pedir a Deus aquilo que a gente quer. Mas há um jeito diferente de rezar, que é pedir a Deus aquilo que a gente precisa. Só que entre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente precisa, existe uma diferença fundamental. Sabe qual é? Raciocina comigo. O que você quer? Se eu perguntar para você agora, o que você quer da sua vida? O que você quer neste momento? Essa resposta é rápida. Porque geralmente o nosso querer é inflamado, ele está à flor da pele. Tudo o que a gente quer refere-se àquilo que está muito para fora, é aquilo que a gente naturalmente pede. Agora, se a gente perguntar para você, tudo bem, isso é o que você quer, e agora, o que você precisa? Aí você vai demorar um pouquinho mais para responder. Por uma razão muito simples. O seu querer está à flor da pele. A sua necessidade é uma realidade mais profunda que você precisa analisar direitinho para saber o que você precisa de fato. Criança é assim. Pode observar. Criança não fica preocupada com aquilo que ela precisa. Criança só sabe pedir o que ela quer. Porque criança não tem um autoconhecimento da mesma forma que um adulto tem. Uma criança não está preparada do ponto de vista da maturidade, digamos assim, para ela ser capaz de analisar quais são as necessidades dela. Imagina, você vai pegar um menino de 3, 4 anos, você oferece para ele um bombom, depois você oferece uma folha de alface com cenoura. E você fala, meu filho, o que você quer? Claro que ele vai querer o bombom. Agora, se você perguntar, meu filho, qual desses 2 alimentos você precisa? Ele vai saber? Não sabe mesmo. Ele sabe sobre o querer dele, sobre a necessidade. É o pai e a mãe que tem que saber. Por isso, meu filho, que se você ficar fazendo a vontade dos seus filhos, você corre o risco de estar criando um monstrinho dentro de casa. Vai educar um filho só com bolo de chocolate para ver. Vai só dar o que ele quer para você ver. Toda hora, se você oferecer, ele vai querer o bolo de chocolate. E se você der bolo de chocolate toda hora que ele quer, porque você não quer ouvir choro, então você corre o risco de ter um filho desnutrido com o tempo. E o pior, um filho que não vai comer o que precisa. Que não vai aprender a comer o que precisa.
Minha filha, todas as vezes que nós temos a oração em línguas, de alguma forma nós estamos rezando pelas razões que nós não sabemos dizer. É como se você criasse uma canção, nós que trabalhamos com composição, é como se nós criássemos uma composição que desse a liberdade de você colocar a frase que você quiser. A oração em línguas, ela quebra toda essa racionalização que nós fazemos da oração, né? Às vezes a gente reza tão racional, pedindo tudo tão organizadinho, e a oração em línguas não, é uma oração de louvor. Ela pode parecer um louvor, ela pode parecer uma petição. Todo mundo, um grupo enorme está rezando em línguas. Você não sabe se ali tem gente pedindo, se está louvando, por quê? Cada um está exercendo a liberdade de chegar lá no fundo, onde naturalmente ele não chega. E aí pode ser que estejam sendo trabalhadas ali libertações que a gente não tem como analisar. Eu já estudei muito teologia e não tenho o menor problema em acreditar e entender o dom de línguas. A minha teologia não se opõe a essas coisas, porque eu gosto de analisar as coisas assim. Aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente quer. A oração racional muitas vezes fala do que a gente quer, mas não chega lá nas causas principais que a gente precisa. E aí a gente vai vivendo esses conflitos de muitas vezes não saber entender o que é tão simples na vida, porque a gente está acostumado a racionalizar demais. Agora tem coisas tão mais interessantes para você ficar colocando a sua atenção. Não se preocupa com isso não. Não se sinta menor por causa disso não. E nem se sinta melhor do que os outros só porque você está estudando teologia não. Teologia nos ajuda a ser mais humanos. Quanto mais a gente estuda nessa vida, quanto mais a gente sabe alguma coisa nessa vida, mais humilde a gente tem que ficar. Pode observar, os bons profissionais são aqueles que deixaram a arrogância de lado muito cedo. Os sábios são aqueles que sabem muito e fingem que não sabem nada, porque ele está sempre querendo aprender. A pessoa muito arrogante, ela nunca quer aprender mais nada. Ela acha que ela já sabe tudo, e em qualquer lugar que ela chegar, ela vai poder dar palestras, todo mundo vai querer ouvir o que ela tem a dizer. E é tão bom a gente sentar no meio do povo, escutar alguém dizer alguma coisa. É tão bom a gente fazer a experiência de aprender com os outros. O nosso conhecimento não tem que ser para nos tornar pessoas arrogantes ou nos colocar acima de todos. Não. É para nos colocar na humildade de saber que a gente já sabe muita coisa, mas a gente não sabe quase nada perto do que a gente precisa saber. E essa simplicidade são questões que a gente vai... Estou dando um chute na bola aqui já. Dei um chute na bola do cenário aqui. Também meu pai, se visse essas bolas esparramadas, ele vai falar: quem esqueceu essas bolas aqui? Essas decorações modernas são assim, né, Cristian? Mas essa coisa do querer e da necessidade, isso é muito interessante para você que é pai. Comece a perceber. Muitas vezes, para evitar o choro, você faz o que seu filho quer. E isso é uma bomba relógio, viu? Bomba relógio que um dia estoura. Um dia estoura, quando você menos imagina, ele está tão cheio de querer, que ele já não sabe mais obedecer. Ele está tão cheio de querer, que ele já perdeu a possibilidade de saber o que ele precisa. E maturidade é isso, é você, num determinado momento da vida, você está lá com R$300, a camisa que você quer custa 150, mas você tem que pagar o seu aluguel, que custa o mesmo tanto, ou uma parcela do seu aluguel, que custa aí o mesmo tanto que a camisa. A maturidade está em saber fazer o que você precisa. Tudo bem, eu quero a camisa, mas não posso comprar agora. O imaturo é aquele que compra sem ter o dinheiro, e é aquele que vai ficando endividado, daqui a pouco tem que vender o almoço para comprar a janta. Porque não soube controlar, viveu em torno do seu querer.